João Paulo Miller retornou ao tribunal esta semana para depor sobre acusações criminais federais que podem resultar em longa prisão. Souberam mais da investigação e do que foi achado na casa dele, se haverá novas acusações e o que ocorre depois neste caso, incluindo possível liberdade. Julgamento em liberdade? Bem-vindo ao Sidebar da Lei e Crime. Eu sou Jesse Weber. Agora, se você gosta de criar conteúdo, se você publica coisas nas redes sociais, você já se perguntou como conseguimos compartilhar tantos desses trechos dessas histórias tão rapidamente? Nós usamos algo chamado Opus Flip. Este é um editor de inteligência artificial tudo em um, que facilita muito cortar, criar e enviar vídeos para qualquer plataforma usando inteligência artificial. Opus Clip cria imagens de apoio, ajusta o enquadramento e limpa o áudio facilmente. Acesse Opus Pro, cadastre-se, faça upload. E em minutos terá clipes prontos para TikTok, Shorts e Reels. Opus Clip é a sua solução completa. E ter uma ferramenta como o Opus Clip significa que nossos produtores podem trazer para você atualizações virais de tribunais instantaneamente. Ferramenta poderosa para compartilhar ideias e editar profissionalmente. Acesse Opus Pro/lateral, ganhe uma semana grátis e depois 50 de desconto. Tudo bem, vamos falar sobre João Paulo Miller. Ele está de volta às notícias e, desta vez, declarou oficialmente sua posição em relação às acusações federais que enfrenta. E, aliás, há uma série de outros desdobramentos legais nesse caso, sobre os quais também vamos falar. Mas lembre-se de quem estamos falando aqui. Esse pastor da Carolina do Sul que, quase 2 anos após a morte repentina de sua esposa, Micaela Miller, que ganhou manchetes, ele foi acusado de perseguição cibernética e falsas declarações. São acusações federais, como diz a acusação formal. A acusação diz que entre 16 de novembro de 2000 e 22 e 27 de abril de 2024 foi quando Micaela morreu por suas próprias mãos. Na Carolina do Norte, ele teria assediado a vítima, por mensagens, e depois Micaela postou uma foto nua dela online. Instalou rastreadores no carro dela, vigiou, danificou o veículo e interferiu em suas finanças e rotina, visando matar, ferir, assediar ou intimidar. Essa é a primeira acusação, então. A acusação diz que, em 17 de outubro de 2024, Miller teria mentido aos investigadores federais sobre quantas vezes ligou para a vítima. Uma é que ele nunca foi orientado pela polícia a evitar contato com ela ou a não danificar seu carro. Miller ainda disse às autoridades que contratou um detetive particular. Um detetive particular vigiava Micah para garantir que ela não comprasse uma arma, pois ele se preocupava com sua segurança. Promotores dizem que ele contratou um detetive para investigar se Micah o traía. Esse é um bom resumo das acusações. O procurador dos Estados Unidos da América, Brian Sterling, disse, abre aspas, a acusação descreve algumas alegações perturbadoras de assédio. O casamento, que deveria ser um refúgio para Micah, virou um pesadelo. Kevin Moore, agente do FBI em Colômbia, classificou as supostas ações de Miller como predatórias. Isso nos leva à grande atualização. Estamos falando disso agora, pois o homem pode pegar até 5 anos de prisão por perseguição cibernética e 2 por declarações falsas. João Paulo Miller agora declarou oficialmente que não é culpado das acusações. Ele esteve no Tribunal Federal na segunda-feira para sua acusação formal, em Florence, na Carolina do Sul, onde declarou oficialmente sua posição em relação às acusações. Mas essas não são todas as novidades. Ele abriu mão do direito a julgamento rápido. Pela lei federal, o julgamento deve começar em até 70 dias após a acusação, mas o réu pode renunciar a esse direito. Foi isso que ocorreu. Aqui está a renúncia. Meu advogado me informou sobre meus direitos na lei do julgamento rápido. Abro mão dos meus direitos sob essa lei e peço adiamento do meu caso para depois do próximo período do tribunal. Faço esta renúncia com pleno entendimento dos meus direitos de ter este assunto julgado, de acordo com os requisitos da lei do julgamento rápido. Esta renúncia é feita de forma voluntária. Ninguém me forçou, ameaçou ou me induziu a assinar esta renúncia. Faço esta renúncia por minha própria vontade e decisão. Por que ele fez isso? Nós também vamos discutir sobre a fiança. Certo,
Então ele foi liberado sob uma fiança não garantida de $100.000. Então ele está solto agora. Existem certas condições, como ele não pode violar a lei, ele tem que fornecer uma amostra de DNA se for solicitado. Ele não pode ter arma, deve conseguir ou manter emprego, entregar o passaporte, não sair da Carolina do Sul, usar tornozeleira eletrônica e não contatar testemunhas do caso. Essa última parte é realmente significativa, pois ele é acusado de enviar mensagens intimidatórias para uma testemunha que aparentemente estava colaborando com o FBI. O interessante é que o assistente de promotor Eli Klein alertou o tribunal sobre a busca do FBI na casa de Miller. Eles acharam um grande cofre com dinheiro, prata, cartões de beisebol e outros itens aos quais ele tinha acesso. Um avião particular. O argumento deles era que ele é risco de fuga e precisa de tornozeleira eletrônica. Klein afirma que a família da vítima estaria mais segura com um monitor de localização, disse o advogado de Miller, Nathan Williams. Olha, juiz de paz. Ele morou em Myrtle Beach, nesta região, durante a maior parte da vida dele. Ele não vai fugir. Ele não é um risco de fuga. Ele compareceu ao tribunal depois de receber a intimação original. Ele não deveria precisar ser monitorado. O tribunal não se convenceu e ele usará a tornozeleira eletrônica. Outro ponto a notar sobre o dia. Após a acusação formal, ao ser questionado pela mídia sobre mais acusações contra Miller, o procurador Brian Sterling afirmou apenas que a investigação seguia em andamento. Aliás, o promotor Klein disse que a família de Micah apoia totalmente essa investigação, afirmando: estamos em contato constante com a família da vítima. Estamos tentando respeitá-los enquanto passam por isso, porque, embora Micah tenha partido, ela certamente não foi esquecida. Queremos apoiá-los nesse processo e acredito que ficarão satisfeitos com o resultado de hoje. Agora, nem preciso dizer, há muitos olhos atentos ao que acontece com João Paulo Miller em seu caso criminal. Quero dizer, foi relatado que a sala do tribunal, para esta fase inicial do processo, estava simplesmente cheia de Micah Miller. Apoiadores vestidos de roxo estavam do lado de fora, soltando balões e segurando cartazes. Na verdade, vamos chamar a advogada de Micah, Regina Ward, em alguns minutos. Entendemos que ela estava lá durante essa audiência no tribunal. Vamos ouvir a perspectiva dela sobre isso. Mas eu tenho que mencionar isso. O que torna tudo isso ainda mais notável, o que torna tudo isso ainda mais chocante, é que estamos falando de um pastor da antiga igreja Solid Rock, em Myrtle Beach, que ficou sob muita suspeita, e muitos holofotes e muitas teorias. Depois que Micah morreu, lembra quando, logo após a morte dela, João Paulo fez aquele pronunciamento para a congregação dele? Eu disse, foi chocante e surpreendeu a todos. Recebi uma ligação tarde ontem, minha esposa faleceu. Sim, foi autoinduzido e ocorreu na Carolina do Norte. Todos sabiam que ela não estava bem mentalmente e precisava de remédios difíceis de obter. Ele deu a notícia assim. O corpo de Micah foi achado em um parque na Carolina do Norte, 2 dias após entregar os papéis do divórcio para João Paulo Miller. O processo de separação estava em andamento. Logo após a notícia da morte dela, surgiram rumores de que Miller poderia estar envolvido na morte de Micah. Só para deixar claro, porém, não há nenhuma evidência que comprove isso. Não há nenhuma evidência de que ele realmente esteve envolvido no que aconteceu com ela. Ele nem estava na região quando isso aconteceu. O legista confirmou que Micah morreu por tiro auto-infligido. Muitas acusações diziam que Miller foi abusivo com Micah, inclusive feitas por ela mesma. Meses antes de morrer, ela ligou para o 911 e acusou o marido de agressão. Não, essa é a emergência. Oi, acho que alguém aqui está em estado maníaco e representa perigo para si, para quem mora com ele e para outros. Preciso de uma busca imediata, não aquela de 72 horas que o cônjuge pode pedir. Isso deve ser mais rápido devido ao risco de fuga. Houve violência doméstica. Ele me empurrou na frente de milhares na Disney World. Até o melhor amigo dele presenciou. Ele soltou minha mão. Fui parar no hospital depois, por um ataque de pânico pelo que acontecia. Micah também teria dito à polícia que era alvo de Miller e temia por isso. Ela disse que ele mexia nos pneus, instalava rastreadores e a contatava constantemente, sem ser solicitado
pode-se dizer que reflete as alegações da acusação federal. Então, há pessoas que vêm acompanhando isso, que têm apoiado ativamente Micah após sua morte, esperando algum tipo de responsabilização para Miller. Só para esclarecer, são apenas alegações, ele não foi considerado culpado, mas a situação acabou transbordando. Em novembro de 2024, Miller teria se envolvido em uma altercação com uma apoiadora de Micah Miller em um estacionamento, supostamente batendo na aba do boné dela. Miller foi preso por agressão de terceiro grau e lesão corporal. Agora, o primeiro passo do processo criminal foi concluído, certo? Então, com tudo isso em mente, deixa eu trazer de volta aqui na lateral Regina Ward. Essa foi a advogada de Micah Miller, que a representou durante o processo de separação com João Paulo Miller. Muito obrigado por estar aqui, Regina. É ótimo te ver. Para todos saberem, você esteve ontem no tribunal para a audiência de acusação. Primeira fila, né? Como foi estar no tribunal? Como estava o clima? Sim, eu estava na primeira fila, troquei de lugar até chegar lá. E quanto ao tribunal em si, ele é muito bonito, mas também muito imponente, sabe? Você sente que está em um lugar sério assim que chega lá. O tribunal estava tão lotado que fecharam as portas e mandaram algumas pessoas embora. Foi isso. Todos os assentos estavam ocupados e todo mundo estava lá. Havia um verdadeiro mar de roxo ali. A maioria apoiava Micah Miller, certo? Por que escolheram a cor roxa? Bem, o roxo é a cor que representa a violência doméstica, é com isso que a cor está associada ao movimento contra. E tinha alguém lá que estava do lado de João Paulo Miller? Quero dizer, obviamente, além do advogado dele, tinha alguém na plateia apoiando ele? Certo? Então, a gente percebeu que quando ele entrou no tribunal, não tinha ninguém com ele, ele nem estava acompanhado pelos advogados. Eles estavam lá, mas só viram ele lá dentro e, claro, entraram com ele na sala do tribunal. Obviamente, quem não estava presente era a esposa atual dele. Ela não estava lá e ninguém mais apareceu para apoiá-lo. Como ele parecia? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, o comportamento dele, a aparência dele, isso é, sabe, uma das fases iniciais de um caso criminal federal. As consequências são sérias. Como ele parecia? Sim, quando ele entrou pela primeira vez, usou as mesmas portas que nós. Não sabíamos se ele usaria uma porta lateral no tribunal, mas ele entrou pela porta normal e caminhou pelo corredor até o centro do tribunal. Com seus advogados, ele manteve a cabeça baixa, não fez contato visual que eu pudesse perceber com ninguém. Ele foi direto com seus advogados até a mesa da defesa. Ele se sentou ali, havia uma Bíblia bem na frente dele, ele a pegou e folheou algumas páginas, foi para alguma passagem, eu acho, parecia estar lendo, não sei se acredito nisso. Acho que ele só evitava olhar ao redor, mas eu queria que fizesse isso. Queria que ele percebesse a força, o poder e a presença do tribunal onde estava. Ele falou algo na audiência enquanto esteve presente? Certo? Houve algumas vezes em que ele teria tido a oportunidade de falar, então, por exemplo, a primeira coisa teria sido a leitura da acusação em si. No tribunal ele renunciou, então seus advogados apresentaram isso. Ele pôde ou tinha direito de dizer se declarava culpado ou inocente das acusações. Ele não falou isso, o que seus advogados já tinham colocado por escrito e apresentado ao tribunal anteriormente. Só ouvimos ele falar quando o tribunal avisou que, pelas regras federais, ele tinha esse direito. Segundo a Constituição, todos temos direito a julgamento rápido, mas os tribunais federais são rigorosos quanto a isso. Eles criaram uma regra exigindo julgamento em até 70 dias e o juiz avisou que o júri já havia sido selecionado para esse período. O próximo período do tribunal será em março, ultrapassando os 70 dias. O Sr. Miller pôde escolher entre exigir julgamento em 70 dias ou abrir mão desse direito. Ele optou por abrir mão disso e o tribunal precisou questioná-lo sobre essa decisão, certificando-se de que ele tinha sido informado sobre seus direitos, que estava fazendo isso de forma livre e voluntária, sem qualquer ameaça ou coerção. Então, essa foi a única vez que pudemos ouvi-lo falar. Isso acontece com frequência. Réus abrem mão do julgamento rápido. Por que você acha que ele fez isso? Qual a estratégia por trás? Ele realmente quer isso? Alguns diriam, ei, escuta, sabe? Coloque pressão sobre a promotoria, faça com que eles tenham que ir a julgamento imediatamente. Eu não acho que eles tenham as provas.
Aí tem outros que dizem, eu vou abrir mão disso, vou levar meu tempo, analisar um pouco a defesa, ver quais são as provas. Por que você acha que ele abriu mão disso? Bem, por alguns motivos, porque o juiz disse que neste período do tribunal o júri foi isolado a partir de hoje, então isso simplesmente não seria razoável. Mas na verdade, O principal é que há um caso em que apresentamos a petição Brady, ou regra 5, como ferramenta de descoberta. A defesa provavelmente já fez isso. É uma exigência para que as autoridades de acusação entreguem todas as provas coletadas. Assim, a defesa dele pode avaliar o caso que o governo tem contra o cliente deles e orientá-lo de acordo. Então, obviamente, quando eles apresentam essa moção Brady, o escritório do Procurador-Geral dos Estados Unidos da América tem até 30 dias para responder e dar uma resposta a isso. Isso é necessário. Como advogada de defesa, é inteligente obter essa informação para ver se eles realmente têm um caso sólido. e quanto à tornozeleira eletrônica? Eu sei que houve muita discussão sobre isso, sabe? O advogado de defesa dele disse que ele não é risco de fuga. Ele fez parte dessa comunidade durante a maior parte da vida dele. Ele compareceu como esperado. As autoridades, porém, encontraram dinheiro e avião particular em sua casa. Colocaram uma tornozeleira nele. O que acha? Sim, claro. Estava sentada na ponta da cadeira como todos. O juiz analisou tudo minuciosamente em relação à fiança, às condições e tudo mais. E a última coisa que ele disse foi que ele recebeu a tornozeleira eletrônica. Na sala de audiência, sentiu-se um alívio quando o juiz concordou com o Procurador-Geral dos Estados Unidos da América sobre a necessidade de monitoramento devido ao possível risco à sociedade, porque ele procurou ativamente os endereços dos familiares de Mika. Ele realmente procurou endereços de possíveis testemunhas no caso. Isso é algo assustador, então o juiz não ia permitir que ele fizesse isso, sabe? Simplesmente circular sem monitoramento. E, sabe, já ouvi outras pessoas dizerem que isso é uma justiça poética, né? O senhor Miller perseguiu e rastreou Micah por meses, anos, e agora ele está sendo rastreado pelo governo. Então, como será que ele se sente? Aliás, a maioria dos apoiadores que estavam lá, o que eles acharam do que aconteceu no tribunal assistindo ao Miller? Quero dizer, por que eles estavam lá? O que eles esperavam? Algumas pessoas acompanham e participam disso há tempo e querem ver os resultados. E eu deixei claro, e vou repetir, sabe? Ele é inocente até que se prove o contrário, certo? Essas são acusações, mas a maioria das pessoas que estavam lá, talvez até pessoas com quem conversaram, por que elas estão lá? O que elas estão procurando? Sim, claro, algumas coisas. Primeiro, justiça para Micah após o que ela sofreu com o senhor Miller. Pensar que alguém pode agir assim e não ser responsabilizado é difícil para mim. A outra coisa é que elas estão trazendo validação para outras pessoas em situações semelhantes. Também está jogando luz sobre as deficiências que temos em nosso governo no que diz respeito à proteção de pessoas que estão nessas situações de violência doméstica. E lembre-se, esse é um tipo de abuso por controle coercitivo. O governo federal reconhece isso, mas o governo estadual aqui na Carolina do Sul não reconhece. E estamos trabalhando para tentar mudar isso. Os apoiadores presentes não só exigiam justiça pelo ocorrido com Micah, mas também traz justiça para outras pessoas que estão em situações semelhantes ao trazer isso à tona e responsabilizar realmente alguém. A maioria das pessoas que sofrem violência doméstica se sente assim. O agressor simplesmente sai impune e muitas vezes é isso que acontece. Eles ficam impunes por muitas coisas. Então é reconfortante e animador saber disso. Finalmente, isso está sendo reconhecido e o sistema criminal está lidando com a situação. E estão usando o Sr. Miller como um ótimo exemplo. Agora, como mencionamos antes, ele se declarou inocente das acusações. Acredito que ele está sendo representado por um advogado chamado Nathan Williams. Você sabe algo sobre Nathan Williams? Não o conheço pessoalmente, nunca interagi com ele e acredito que esteja em outro condado. Claro, eu pesquisei sobre ele e parece que ele tem ótimas credenciais. Na verdade, eu disse, sabe, o Sr. Miller não contratou advogados baratos por lá. Ele parece ter advogados muito experientes e habilidosos. O que você achou das autoridades dizerem que acharam dinheiro, prata e cartões de beisebol no cofre da casa dele? Sempre tive curiosidade sobre o que acharam na casa dele durante o mandado de busca. O que você achou? Não me surpreendi, já que Micah já havia dito que tinha um cofre.
Ela mencionou que ele guardava várias armas lá dentro e outras coisas, e também sabia que ele tinha dinheiro em espécie no cofre. A descoberta do FBI durante o mandado de busca e o achado do cofre reforçaram e deram credibilidade ao depoimento de Micah sobre o conteúdo encontrado. Então, realmente não me surpreende. E foi bom ouvir que tudo o que suspeitávamos estava correto. Na verdade, o FBI havia descoberto. E, aliás, para as pessoas que não conhecem sua ligação, seu envolvimento nessa investigação, me corrija se eu estiver errado. Os federais não te intimaram por itens em sua posse? Pode comentar algo sobre isso? Sim, eles emitiram uma intimação. Isso foi no verão e você sabe, claro, eu não podia falar sobre isso. Ninguém sabia que até mesmo havia uma investigação acontecendo naquela época. Quando recebi isso, pude ir ao grande júri e testemunhar ou só entregar os materiais. Como advogada, devo proteger a confidencialidade das informações dos clientes. Assim, devido à intimação, eu poderia entregar isso e teria permissão da família para fazê-lo. Então, eram todas as coisas que Micah tinha me dado que corroboravam coisas como as fotos do rastreador, todos os boletins de ocorrência, as conversas de mensagens de texto, as entradas do diário dela e coisas desse tipo. Vi tudo isso na acusação formal. Parecia que apenas seguiam o que ela forneceu. Eu basicamente já tinha dito isso antes. Tipo, todas as acusações que Micah estava fazendo pareciam refletir as acusações na denúncia e do que ele está sendo acusado. Quero perguntar sobre a família do Micah daqui a pouco, para saber como eles estão lidando com tudo isso. Mas preciso te perguntar sobre algo que aconteceu. Você ouviu o procurador Brian Sterling após a acusação? Perguntaram sobre novas acusações, e ele só disse que a investigação continua. O que isso indica para você? Sim, senti que precisava estar em andamento. Quanto ao mandado de busca, não me surpreenderia se aparecessem crimes financeiros. Eu não tenho nenhum conhecimento pessoal sobre isso é só uma suposição minha e baseada em algumas coisas que me foram contadas pela Micah e por aí vai. Então eu fiquei feliz em saber que ainda era uma investigação em andamento, porque tenho quase certeza de que provavelmente ainda tem mais por vir, pelo menos. Eu tenho esperança de que sim, de qualquer forma. E vamos ficar de olho nisso, para ver se algo vai resultar em novas acusações, uma nova denúncia em relação às acusações que ele está enfrentando, em relação ao caso atual, o que podemos esperar a seguir, sabe? Segundo a WPTW, os promotores querem todas as declarações anteriores que Miller tenha das testemunhas que pretende chamar. Todos os livros, papéis, documentos, fotografias, objetos tangíveis ou partes de qualquer um deles que Miller possua tenha sob custódia ou controle, resultados dos exames físicos e mentais de Miller e registros criminais. O advogado de Miller também pede o mesmo sobre as testemunhas da acusação, muito padrão, durante o curso, tipo, você sabe, da descoberta e do processo criminal. Eles querem saber como talvez vão poder contestar as testemunhas que forem chamadas por ambos os lados. Bem padrão. A próxima audiência dele é em março, certo? O que esperar das próximas etapas do caso criminal de João Paulo Miller? Sim, então o que vai acontecer agora é essa troca de informações e provas recíprocas que estão em posse de cada lado. Sempre que os advogados dele receberem as informações do escritório do Procurador-Geral dos Estados Unidos da América, eles provavelmente vão apresentar algumas moções para contestar parte dessas provas, seja, você sabe, apresentando uma moção para impedir que elas sejam usadas no tribunal ou questionando a forma como foram obtidas e coisas assim. Essa é uma estratégia da defesa para enfraquecer o caso do governo. Em seguida, ocorre a descoberta e o julgamento. A juíza mencionou que o próximo período do tribunal é em março, então existe a possibilidade de o Sr. Miller ir ao tribunal ou a julgamento em março. Ele pode pedir adiamento para o próximo período do tribunal, provavelmente no verão, mas, por enquanto, a próxima chance dele ir a julgamento deve ser só no próximo período do tribunal, em março. Retornando à família de Micah, o que pode nos contar sobre como eles estão? Isso! Eu imagino que eles estejam sentindo muitas emoções diferentes neste momento. Como eles estão lidando com a próxima etapa do processo criminal? Tivemos grandes acontecimentos essa semana. Pode nos dizer como eles estão?
Sim, absolutamente, claro. Eles, sabe, basicamente confiam no sistema para funcionar. Parece que, sabe, funciona um pouco devagar, mas até agora parece estar funcionando. Algumas pessoas perguntaram, sabe, se eles estavam no tribunal e eles não estavam no tribunal, na audiência de acusação. Eles não precisavam ir ao tribunal. Acho que decidiram certo, pois havia muita imprensa. E eu sinto que eles provavelmente teriam sido bombardeados com muitas perguntas. É um momento muito emocional para eles, de qualquer forma. Certo, ainda não chegamos à linha de chegada, isso é o mais importante. Estamos caminhando, mas ainda não chegamos. A família conta com uma defensora das vítimas que os representa e fala por eles no tribunal. Elas se apoiam e seguem fortes e esperançosas. Bem, escute, Regina Ward, eu sempre agradeço por você participar, ser tão generosa com seu tempo e trazer atualizações sobre o que está acontecendo aí. Você é nossos olhos e ouvidos. Muito obrigado e esperamos continuar essa conversa enquanto o caso criminal de João Paulo Miller avança. Muito obrigado. Sim, obrigada por acompanhar e se interessar por esse caso que é importante para muitos. Muito obrigada. Isso é tudo por hoje no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem. Inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvem seus podcasts. Me sigam no X ou Instagram. Sou Jesse Weber, até a próxima.